eu estou muito bem acompanhado com o doutor Fernando Prati, que é um mineiro formado em Piracicaba, em 1980, é professor do IPA, metodista de Porto Alegre, desde 1983, foi coordenador do IPA, foi presidente do CREFITO 5 várias vezes, foi membro do COFITO, é acupunturista praticante pela ABA e toca saxofone ultimamente. Bem-vindo, Fernando. Tudo bom? Muito bom, bom dia, Nas, bom dia, muito prazer aí, uma honra aí estar participando desse teu projeto. Eu já adianto, né, te dando os parabéns. Essa iniciativa é uma iniciativa muito nobre, porque eu tenho acompanhado assim algumas entrevistas que tu já fez, né, vem resgatando um aspecto, digamos assim, histórico, né, da fisioterapia, da acupuntura, e que é desconhecido por muita gente, né? Porque atrás de cada personagem, né, tem uma grande história, né, uma história de Sim. lutas, de conquistas, né, e eu fico honrado, né, de tu estar me colocando como um desses personagens, né. A acupuntura, ela mudou, realmente mudou a minha vida, né, e eu, na verdade, fui levado para a acupuntura pelos braços da doutora Vilalba Dourado. Doutora Vilalba, uma fisioterapeuta, assim, muito lutadora, né, pela profissão, pela Cearense, fisioterapia, cearense. né? Ela foi membro do COFITO, foi presidente primeira presidente do CREFITO 6, quando foi instaurado lá no Ceará. E a doutora Vilalba me apresentou, doutor Olei Dulcete, doutor Olei Ah, Dulcete Júnior, né, e foi meu o professor também. isso. E aí, através desse link que a doutora Vilalba fez, nós conversamos, porque era difícil eu sair de Porto Alegre para ir para São Paulo fazer a formação na época, né? Então eu pensei comigo, por que não trazer o curso para Porto Alegre? E aí não só eu seria o beneficiado, né? Mas outros Uhum, colegas também uhum. seriam beneficiados. Aí nós começamos uma turma com 25 alunos, mais ou menos, e ficamos aí com o doutor Olhei por uns três turmas, E né? isso foi que ano, Prati, que vocês fizeram isso? Ah, isso aí foi 90, deixa eu ver uma coisa aqui, acho que 92, 93, por aí, Uhum, nesse período, né? uhum, E aí, depois de umas 3 turmas, né, até pela dificuldade que o doutor Lei estava tendo com a aba, eram muitas frentes, né? uhum. Nós pegamos uma assessoria dele, da aba, e fizemos um grupo nosso, assim, uma estrutura nossa de formação, que foi o IBRAMPA, né, Instituto Brasileiro de Acupuntura e Moksha Bustão de Porto Alegre. Eu fiquei éramos o João Barão, um excelente profissional, um colega, acupunturista de mão cheia, né? Ele é aqui de Santana do Livramento. Uhum. Ele continuou com o Ibrampa até hoje. Aí depois, por outros motivos, eu busquei outros caminhos, mas sempre com a formação em acupuntura, né? E então eu digo que a acupuntura mudou, né, a minha vida sob o seguinte aspecto, né? Primeiro, pelo próprio recurso, né? Que quem conhece a acupuntura, quem é acupunturista e quem já recebeu uma assistência, né, com a acupuntura sabe muito bem do que eu estou falando. E outra, é o que eu sempre digo para os meus colegas, né? É, a acupuntura ela abre um leque muito grande de condições profissionais, porque ninguém procura, por exemplo, um fisioterapeuta porque tem insônia, ninguém Sim, procura um fisioterapeuta porque tem uma constipação intestinal ou depressão e assim sempre, por diante, né? sempre é assim. Mas o acupunturista ele é procurado por essas e outras quantas coisas. Então, aumenta o potencial, né, de mercado de trabalho. Uhum. E mais as lutas, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui assim muito receptivo aos grandes desafios. Eu sempre Sim, gostei de desafios. A própria sempre. fisioterapia é um desafio, né? Porque quem me apresentou indiretamente à fisioterapia foi meu pai. Meu pai era militar, era oficial da aeronáutica. Meu pai teve um traumatismo craniano. Eu tinha uns 13 anos. Ah, E então, aí meu pai fez um traumatismo craniano, é? fez um traumatismo, uma queda. Meu pai era uma pessoa muito forte, um alto, muito bonito, muito elegante. E ele fez um traumatismo craniano e a gente era do interior lá de Minas Gerais, de Poços de Caldas.
não tinha recurso, e aí a Fábio mandou um helicóptero, enfim, buscá-lo para ele ser tratado lá no Hospital da Aeronáutica, lá no Rio de Janeiro. Então eu fiquei com a minha avó, eu e minha irmã ficamos com a minha avó, e eu ia sempre ao Rio, e eu vi uma pessoa entrar no quarto lá e fazer uns movimentos e tal. Eu era um fisioterapeuta na época, né? Mas eu fiquei assim, aquilo me deixou assim, né? Falei, é isso que vai recuperar meu pai. Eu pensei, um menino de 14 anos. Depois, quando voltamos, né, para Poços de Caldas, não tinha fisioterapeuta, então o que se tinha lá, por ser uma estância hidromineral, né, a minha cidade, tinha muito massagista. Aham. Então, ia um massagista lá em casa, né? Hum. E meu pai se recuperando, enfim, aquela coisa toda, até que um dia chega um fisioterapeuta na cidade, né? Eliseu Baratella Filho, Hum. um grande amigo. E eu Hum. conheci, aí de fato eu conheci a fisioterapia Que pelo era a Eliseu, fisioterapia? que era fisioterapeuta. O que, que é a fisioterapia? E uma coisa que ele me falou que me motivou, falou, olha, é uma profissão nova, tem muito a crescer, né? É desafiadora, tem muita briga aí para ser enfrentada. Eu falei, é Que comigo ano foi mesmo. isso, Prati? Que ano? E a situação do meu pai foi em 1969, 1970. Eu fui 69 é o conheci decreto-lei que criou a profissão, então ela estava exatamente, né? estava começando, é. E aí eu fui conhecer o Eliseu é da segunda turma da PUC de Campinas, ou terceira, em 1973, por aí, Nossa, né? 73, 74. Em 77 eu entro na faculdade. Né? Então eu estava assim, ainda né, no antigo científico, né? E o Eliseu me lançou isso, falei, é isso que eu quero. Eu quero uma coisa nova, que eu possa crescer junto, né? E aí não queria fazer faculdade em São Paulo, sabe esse cara do interior, né? Não, vai para cidade grande, medo da cidade grande. E eu acabei fazendo vestibular em Campinas e em Piracicaba, eram os lugares mais próximos, né? Tinha em Belo Horizonte, mas aquela coisa de capital. E, enfim, passei em Piracicaba, nem esperei o resultado de Campinas, né? E já fui para Piracicaba. E aí fui conhecendo, né, essa profissão maravilhosa, né? Como quando eu me formei, né, nós já conversamos sobre isso, né? A profissão tinha 11 anos de 11 regulamentação, anos. era uma coisa muito nova, né? Hoje E nós temos 53 anos de profissão regulamentada. É até exatamente. motivo da minha pergunta. Com os teus olhos, como é que você enxerga? Mudou muito? Mudou da água para o vinho, pelo amor de Deus, da água para o vinho. Por quê, né, Nelson? Uma coisa que me incomodava muito, né, e até hoje me incomoda, né, é a tal da palavra reabilitação, né? É, Não enquanto um processo, né, mas enquanto um ato. uma limitação de ato. Exatamente, né? E eu dizia assim, mas meu Deus, então eu nunca vou ser um profissional que eu possa receber o meu cliente, porque para mim a reabilitação é lá no final, é lá quando não tem mais nada o que fazer, vamos pensar assim, né? Então eu não posso estar na porta da frente. Então isso Não, sempre me instigou, né? tínhamos, assim, a propósito disso que você falou, uma brincadeira na faculdade, que dizia o seguinte: bom, primeiro, por último, por penúltimo, você chama o fisioterapeuta, e por último, o padre. Né? Bem por aí. É o sentido da palavra reabilitação, como É você disse. bem por aí, É. né? E sabe que assim, ó, até simbolicamente ou historicamente, né? O primeiro curso de fisioterapia foi ali na Doutor Arnaldo, né? Na Faculdade de Medicina ali da USP, em São Paulo. Sim. E a gente fala, né? Lógico, me desculpe os colegas lá da USP, né? Que ali o curso de fisioterapia iniciou no porão, nos porões da Doutor Arnaldo. Sim. E interessante que também, né, o sonho na época de todo fisioterapeuta era ter 3 ou 4 ortopedistas que ele trabalhava, botava lá no quintal da clínica do ortopedista um telhadinho, né, e falava, eu tenho 4 ortopedistas que encaminham para mim. Eu falei, mas isso eu não quero para mim nem de jeito nenhum. Né? Lembro dessa frase. Não quero de jeito nenhum, eu quero ser eu, né? Eu quero as pessoas me conhecerem porque eu faço, ou porque eu deixo de fazer, mas tem que ser o Fernando, e não porque eu sou atrelado a João, Pedro ou Paulo, né? Então, Sim. assim, mudou bastante. Hoje nós estamos discutindo, né, conversando em todo o território nacional,
a fisioterapia clínica, né? Nós avançamos cientificamente, assim, hoje nós temos excelentes cientistas, basta Menos dizer o luz, né? seguinte, né? Eu percebo que o avanço da fisioterapia nesses 50 e poucos anos foi de anos-luz. Ah, com certeza, né? Veja só, nós temos assim, olha, sem querer pecar por omitir alguns nomes, né? Mas o doutor Nivaldo Parisotto. É, Nivaldo Parisotto é um dos maiores cientistas do mundo, ele sim, vinculava até tempo atrás um dos 100 maiores cientistas do mundo. O doutor sim. Marcos Vinícius Melo Pinto, lá no Rio de Janeiro, né? É outro também, outra sumidade. Enfim, gente muito boa que hoje mostra, né, que a fisioterapia realmente é uma profissão que tem ciência, ela consegue gerar conhecimento, né? Ela Aham. consegue gerar conhecimento. Então, só isso já é um grande avanço, porque Uhum. hoje a gente não fica tão atrelado mais aquele empirismo de antigamente, aquele romantismo que existia na E fisioterapia, aquelas né? negociações espúrias com médico, retroalimentando fisioterapia, que a gente Ex soube, né? O fisioterapeuta para exatamente. sobreviver precisava ter indicação necessária e tal e coisa, o que está de longe superado. E Isso, Fernando, você participou bem dessa história com a criação da resolução COFIT 80, COFIT 80, em 80, 1986, pelo 80 e Dr. é, Galhardo, não foi? doutor Rugalati, exatamente. É. Bom, aqui a gente já fala o nome do Rui, eu já me emociono, né? Até o pessoal, não sei se brinca ou se faz uma crítica, né? Eles falam que eu sou a viúva do Rui, né? Ah, Eu acho um grande elogio, para mim é um maior elogio, né? Porque quem conheceu o Rui, né? pelas contribuições que ele deu à fisioterapia, é sem Exatamente. não tenha dúvida. Exatamente, né? Essa Cofito 80, né? Eu, modéstias aqui, não que eu tenha ajudado, mas eu participei, né, dando meus pitacos ali com o Rui, porque o Rui era uma coisa interessante, né? Ele tinha algo que ele sentava, escrevia, de repente, puf, e começava a escrever, né? Uhum. Depois ele falava, o que que você acha? Ele sempre perguntava a opinião de alguém mais próximo, o que que você acha? Ah, quem sabe botar uma vírgula aqui, tira uma coisa ali e tal, e ele sempre aceitava essas opiniões, né? E a Confito 80, eu falo que é o ato fisioterapêutico. Até Isso. hoje, não existe, né, nenhum documento dentro da fisioterapia com tanta força, com tanta robustez como a Confito 80. Talvez Uhum. um outro termo assim que precisa ser atualizado, mas é o de menos, Eu né? entendo que ela balizou todo o progresso da profissão. Eu acho que a fisioterapia ela é o que é hoje arrimada, né, calçada na COFIT 80. Isso com certeza. Exatamente. E aí, né, voltando àquele tema, né, eu trabalho muito com os meus alunos, né, tem uma disciplina ética e deontologia, enfim, que eu gosto muito, e eu estou há 39 anos com essa disciplina na faculdade, né, eu sempre chamo a atenção para o penúltimo considerando, né, que é considerando que a reabilitação é um processo, blá, blá. Então, né, ela consegue te dimensionar de forma assim tão grande, Uhum. né, a profissão e o que eu posso fazer enquanto fisioterapeuta, que a gente deveria até, eu até já propus aqui várias vezes quando estive no CREFIT 5, da gente sentar e fazer uma leitura, né, ou uma releitura dessa COFIT 80 para que a gente possa aprender. Eu aprendo todo dia toda vez que eu leio a COFIT 80 eu aprendo um pouquinho, Uhum. né? Uhum. E, Uhum. e as pessoas falam, você sabe muito de resolução, você decorou. Eu falo, não decorei, eu leio, eu tento refletir, eu tento interpretar, Uhum. né? Eu Uhum. tento compreender, né? Uhum. Amanhã eu posso fazer uma leitura diferente, mas a essência dela, ela permanece até hoje. E Haja o texto revela o conteúdo, a intenção da época, e ele vai progredindo de acordo com as épocas que vão passando, você vai dando interpretações de diferentes matizes àquilo que foi escrito lá atrás, né? exatamente, eu vejo que a COFIT 80, em tese, ela é atemporal, né? É. Ela está presente, como, por exemplo, Nelson, a COFITO 10, que foi o primeiro código de ética, né? Aham, aham. Para mim, talvez assim alguma coisa mais, assim um outro adendo que pudesse colocar ali, mas para mim ela é perfeita, Ela era boa. né? Ela era Agora realmente. veio essa COFITO 424 aí, que quem lê essa resolução,
se é um menino, um aluno, um rapaz novo que pretende fazer faculdade de fisioterapia, lê aquilo, ele desiste, porque ela é Ah, só proibitiva. é, É proibida, e ela vai e volta, ela é confusa, é. pode isso, não pode aquilo, de repente lá na frente pode, aí no final não pode mais, de repente acaba podendo, né? É Eu pensei muito que fosse confuso. só eu que tinha percebido isso, mas eu acho que eu tive a felicidade de você me mostrar que eu não estou sozinho Não, nessa. e eu vou te dizer mais ainda, né? Quando ela foi a primeira publicação dela, o artigo 4 foi publicado repetido 2 vezes, né. Aí Aham, tiraram o artigo 4, só que tiraram ele todo, tá, artigo 3, depois pulava para o 5, aí aham. publicaram de novo, né. Poxa, Bom, isso aí é uma coisa, né, de eu vou colocar a responsabilidade na imprensa nacional, ao DOU, ao sim, Diário Oficial da União. sim, Quem fez melhor. isso foi o Diário Oficial da União. O Diário Oficial da União é aquela coisa. É Ô, complicado. Prati, pegando esse gancho todo, né, que a gente falou, o menino que começa a fisioterapia hoje, a tua história aí, profissional, né, você sempre atuou simultaneamente como fisioterapeuta. Você, aliás, é dos poucos que trabalhou sempre como fisioterapeuta e professora, os dois sempre ao mesmo tempo e sempre simultaneamente. A vida inteira. Você formou aí uma geração de fisioterapeutas no Rio Grande do Sul, né? Várias gerações de Né. fisioterapeutas. Você é, acredita que é este pessoal que está se formando agora se diferencia quanto daqueles que você inicialmente formou? Em Pois é. valores, em ideias? Vê assim, ó, eu tenho um contingente de um pouco mais de 4.000 ex-alunos, né? Um pouco mais de 4.000 fisioterapeutas. Eu vejo o seguinte, né? Essa nova geração é uma geração do imediatismo, até porque a tecnologia propicia isso, né? E a gente É, tem que acompanhar. A gente tem que acompanhar. Não adianta negar. Eu não posso, por exemplo, quando um aluno meu ele abre um telefone celular no meio da aula, né? Antigamente eu ficava assim um pouco chateado, ficava até bravo. uhum, Mas uhum, hoje não, hoje eu aprendi, né, a como lidar com isso. Então tá lá, fulano abriu, fulano, isso que eu estou falando, entra lá no Google, vê o que o Google está falando sobre esse assunto. Aí então aham, ele já fica aqui, fica um pouco inibido, aí ele tem que entrar e tal. Então a gente tem que aproveitar a tecnologia. Hoje eles têm essa vantagem. E veja que a cabeça deles corre atrás da nossa, né? Porque eu numa sala de aula tenho lá 30 alunos, 40 alunos, 30, 40 alunos com o professor Google nas mãos ali, e é, eu tendo que pensar como todo, com eles aí junto, né, e tendo que discutir isso aí. Então, isso eu vejo uma coisa boa. Aquele, aquela vontade do ser fisioterapeuta, uhum, parece que ela ainda não está tão como há um tempo, talvez, romântico, eu posso chamar assim. Né? uhum, Hoje, dentro de uma realidade, eu diria até de uma realidade monetária, penso eu, né, de uma necessidade que é natural, né, de sobrevivência, enfim, né? Mas essa meninada, ela já sai já buscando conhecimento. Da mesma forma qualquer profissão, né, que tem uns que saem bons, outros que saem mais ou menos, outros que não sabem ainda o que querem, né? Mas eles já saem buscando informação. Né, uhum. eles têm assim, eu me lembro quando eu na minha graduação eu queria eu bolei, né, na minha cabeça um equipamento para fazer diagnóstico através do som, né, porque eu Aham, sabia que as articulações tinham som e talvez alguma lesão articular pudesse dar um som diferente. E eu aham. precisava saber se tinha alguma coisa publicada nisso. Se fosse hoje, eu apertaria um botão e tudo estaria aqui na minha frente, no meu computador. Mas vamos pensar em 1978, né? Aí eu fui lá na biblioteca da Faculdade Federal de Odontologia, lá de Piracicaba, e Aham. eu passei assim 6 meses procurando numa coleção chamada Index Médicos, né, que eram artigos do mundo inteiro, eu vendo lá som, e não tinha palavra-chave, eu tinha que começar a ler, e a única. Não tinha nada em português, mal em espanhol e inglês, né? Então eu tinha que Você ler um tinha que pouquinho, vasculhar, era um trabalho de vasculhar. investigação, né? De investigação, realmente, né? Aí na época eu achei uma ou outra coisa semelhante, né? Mas, enfim, só para dizer que hoje não. Então, o que nós demoramos, né, para aprender em 5 anos, eles aprendem em 5 dias. É. Eles têm essa facilidade. Eles têm a disposição. Aliás, nós temos a felicidade, porque todos nós temos,
à disposição do nosso conhecimento a maior biblioteca do mundo, que é o tal do Dr. Google, né? Você Exatamente. abre o Google e ele te dá toda a informação que você precisa na hora e no momento. Algumas verdadeiras, outras falsas, cabe a Sim, você diferenciar, é evidente, mas está tudo lá. E, como, exato. por exemplo, o canal que nós estamos conversando agora do YouTube, eu acredito que é a maior biblioteca de mídia que a humanidade já fez em todos os tempos, né? Ela tem Ah, com todo o certeza. conhecimento, algo assim de formidável que pode ajudar muito a fisioterapia sempre. Mas aquilo que você colocou é uma coisa também notável, né? A, o incremento da tecnologia e a disponibilidade da informação diminuem esse viés romântico do exercício da fisioterapia, do ideal da fisioterapia, do ideal Exatamente. de fazer uma profissão, né? É, é de fato, né? Porque assim, lógico, existe, né? E a gente tenta plantar nos nossos alunos, né? Esse gosto, esse amor, essa, né? Uhum. A nossa dedicação pela profissão e tudo mais. Só que, obviamente, que nem todo mundo vai comprar isso, né? Claro. Mas saem alunos, né? Felizmente, né? Saem alunos assim com os seus ideais. Eu tenho visto assim ex-alunos, né, galgando postos interessantes, né, não só na questão política, mas na questão também científica Profissional. e até Sim. profissional, né, no que eu chamo de chão da fábrica, né. Então eu Uhum. digo, não, valeu, né, Uhum. valeu todo o esforço, valeu todo o discurso, né. Então essa meninada, eles estão assim mudando, sabe? Estão mudando os rumos da profissão, Uhum. né? E nós assim que temos alguma experiência, a nossa função é na verdade meio que ficar assim direcionando. Olha, pessoal, quem sabe vai para esse lado aqui, porque nós já fomos para esse lado que você está querendo ir, não deu certo, mas se quiser Uhum. ter essa experiência, a experiência é tua, né? Uhum. Uhum. Veja só, né? Entrando na questão da política da profissão. Essa Isso é oportuno, porque eu ia até te perguntar, né? E já passo em seguida para você, como é que começou essa questão da tua, essa paixão política pela atividade profissional que te levou? Foram duas vezes que você foi presidente do Prefito ou foi mais? foram 4 vezes, Foram né? quatro vezes. É, isso tudo começa. Eu gosto de contar história, né, Nelson? Aham. Isso tudo começa no meu terceiro ano de ginásio, no Grêmio Literário Afonso Celso. Eu fui aluno marista, né? Ah, que Lá legal. em Poços de Caldas. Eu fui presidente do Grêmio Literário Afonso Celso. Então, essa é uma Aham. questão política, né? Uhum. Atribuir isso a um tio. Eu tive um tio, me ensinou muita coisa. Dentre essas coisas, a questão política, foi vereador, ele foi deputado estadual lá em Minas Gerais e tal. E aí, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu vi algumas coisas dentro da fisioterapia que eu não concordava. Peraí, isso aqui não está certo, negócio de auxiliar e tal. E arrumamos uma confusão, para ser sintético, né? E aí veio o CREFIT 5, né? O CREFIT 5 veio para o Rio Grande do Sul. Na primeira gestão não participei da segunda, terceira e quarta gestões. Depois eu fiquei 16 anos afastado de cargo eletivo, porém atuante, sempre atuante, né, Uhum. na Uhum. questão política, e a última gestão terminou agora em 2018. Né? Uhum. E deu, sabe, Nelson? Deu. Até já passou do tempo, mas ainda continuo, né, obviamente, Atuante, né? analisando, atuando e tudo mais. E Sim. eu tenho visto assim, uma geração muito bacana. Esse menino agora que assumiu lá no Crefito 3, o De Rafael, São Paulo, né? O São Rafael Paulo, Pérez, eu falei, comentei, muito, muito bom menino. muito dinâmico. Eu estive com ele agora 2 semanas atrás, num evento aqui em Porto Alegre, né, conversando. Eu pude sentir Eu só dele. faço mais uma observação. Eu acho que nós tomamos a liberdade de chamá-lo de menino, não pelo conhecimento, mas pela idade dele. Ele é um Exatamente, cara, eu gostei do exatamente. menino, e é um cara É, extremamente competente. eu uso essa expressão assim de forma carinhosa, sabe? De forma É, carinhosa, né? é. Aqui, né? Os meus alunos e tal, guri, ô Aham, meu guri, tudo é ser meu guri, né? É que o aham. gaúcho tem essa coisa, né? Eu adotei isso para mim, essa coisa carinhosa do guri, né? Isso. Se a gente quiser xingar, a gente xinga de outros, né? Ou diminuir, a gente diminui de outras maneiras, né? Mas o guri Sim, sim. né, então, às vezes eu falo, esse guri, às vezes eu falo esse menino, né, mas de forma carinhosa. E eles vêm com uma ideia, assim, com muitas ideias boas, né, acontecendo isso em todo o Brasil. Hoje,
quem está, a maioria dos nossos conselhos, quem estão assumindo são os jovens, né? Assim, é um grupo de jovens e tudo, né? Então a gente ajuda, participa, dá ideias e tudo mais quando eles pedem, né? É preciso oxigenar, né? Eles Com estão certeza. trazendo esse oxigênio novo. Com certeza. Da mesma forma, né, que eu tive a oportunidade, tu vê, eu fui, na época, o coordenador de curso mais novo em idade e tempo de profissão do Brasil. Eu, com 25 anos de idade, 2 anos de profissão, fui coordenador de um curso. Eu falo que eu não sei quem que era o mais irresponsável, se era eu por assumir uma bronca dessa ou se era o IPA, por ter me dado essa oportunidade, né? Só no Brasil, eu fui diretor da Faculdade Espírita aos 28 anos de idade. Vê? Uma direção de uma faculdade inteira com 2 Imagina. Só era possível no Brasil mesmo, né? Só era possível. Não tem o caso também. E também eu fui presidente do CREFIT, tu vê, com 30 e... acho que eu devia ter uns 35 anos por aí, minha primeira gestão, né? Então, eu sempre fui oportunizado, sabe? Eu vejo assim que os meus primeiros empregos, né? Sempre jovem, jovem, jovem. E eu acho que tem que oportunizar mesmo, tem que oportunizar, tem que fazer esse pessoal aí realmente assumir, né? Se dedicar, deixar eles darem cabeçada também, porque tem que dar cabeçada, né? Faz parte da vida, né? Sim. E aqueles, né, Nelson, aqueles que ainda estão aí, né? Vamos entender, né? Vamos entender, não que já passou o seu tempo, vamos entender que nós temos que oportunizar, né, esses jovens e não tentar obstacularizá-los, né? E a gente tem A visto muito renovação disso aí. faz bem à fisioterapia, não tenha dúvida nenhuma. Exatamente. E a gente tem assistido, lamentavelmente, aí um cenário inverso disso, em alguns casos, né? Inverso. Mas fazer o quê? Mas eu vejo que isso vai por pouco tempo, né? Vai por pouco tempo, porque esses jovens aí, eles têm uma dinâmica, né? Eles voam muito baixo, né? E isso não, assim, ó, os antigos, vamos chamar assim, né? Os antigos não conseguem voar junto com eles, entendeu? Quando a gente pensa que eles vão chegar, eles já estão voltando há muito tempo. O tempo é inexorável. Por um jeito ou por outro, esses jovens substituirão a todos, né? Exatamente. E as ideias deles vão... Você trabalha com ética profissional, você sabe da questão hegeliana, do Zeitgeist, né? O espírito do tempo, né? Isso. Eu percebo isso com uma clareza tremenda. O espírito desse tempo que nós vivemos hoje não é o mesmo espírito do tempo em que nós nos formamos. O conjunto de valores é absolutamente diferente, não tem nada de parecido. Então, a tendência é eles assumirem e fazerem. Exatamente. Voltar, já que a gente está entrando em questão política, vamos voltar um pouco também para a acupuntura. O que você achou dessa questão da declaração de nulidade da resolução COFITO 60? A resolução COFITO 60 é aquela que dava a acupuntura como especialidade do fisioterapeuta, inicialmente falando. Como é que você vê isso aí? Não, desculpe, Nelson, mas assim, ó, a COFITO 60, ela outorga o direito do fisioterapeuta a exercer a acupuntura. Acupuntura, isso. A especialidade, ela vem depois, 200 e alguma coisa. 200 e alguma coisa, sim. Mas eles conseguiram fazer a anulação de todo o arcabouço, né? Caiu a 60 sim, também. Assim, ó, duas coisas, sabe? Assim, ó. Primeiro, uma fragilidade política muito grande atual. Fragilidade política. Quando eu falo fragilidade política, é questão de trânsito mesmo, né, de saber transitar aonde deve ser transitado para que, né, a coisa se mantenha, né? Então, e aí eu dou também, bota minha mão à palmatória, né? Todos nós devemos colocar a nossa mão, mas eu não estava enquanto dirigente, né? Então, e outra, né, que me desculpe aí, mas também a fragilidade jurídica das nossas entidades. Que me desculpem aí, nós temos muitos advogados competentes no sistema, né? Mas talvez assim, por questões que eu vejo assim de, não sei se vaidade, não sei se
empoderamento, entre aspas, né? Oportunidade, alguma coisa Oportunidades, assim. enfim, né? Não aconteceu isso. Porque, veja só, a primeira profissão a reconhecer a acupuntura como uma ferramenta de trabalho foi a fisioterapia. O introdutor da acupuntura no Brasil era um fisioterapeuta prático, que era o Frederico Spé. Você sabe que fez Exatamente. aba, fez aba também como eu, o Spé era fisioterapeuta. Exatamente. Então, quer dizer, essas coisas todas, né, elas parece que foram ignoradas, né? E hoje, né, ainda hoje, né, existe uma dificuldade muito grande, né? Os pacientes nos procuram por indicação de outros, enfim, né? Ah, mas não é só médico, não. Nunca foi, né? Nunca foi. Nunca foi, né? E aí, aqui eu aproveito, já não preciso falar na tua frente, já falei várias vezes, né? O teu trabalho nessa demanda aí é excepcional, né? Eu Espetacular, agradeço. né? Tu vem dando, assim, mostrando, né? Na esteira jurídica, que é muito importante, né? O quanto, né? A acupuntura ela é democrática, né? A acupuntura não tem Excepcional. dono, Não tem exatamente, ela não dúvida. tem dono, né? E por mais que se queira se adonar disso, né, não vão conseguir, né? Ela por Dentro si só dessa já foi declarada um patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, então ela não tem dono. exatamente, né? As próprias PICs aí, né? Quando entra a acupuntura e tudo mais, quer dizer, o sistema de saúde brasileiro ele reconhece a acupuntura como algo realmente multiprofissional, multidisciplinar. Então não há quem queira, né? Por força, por imposição, seja lá o que for, né? Querer que a acupuntura seja única, né? De algum dono. E mesmo porque, né? Mesmo até que o fosse, não existe contingente suficiente para suportar, para atender essa demanda. Um Né? atendimento Se o desse. inverso fosse, se o contrário fosse verdade, teria. É. Teria, porque a quantidade de profissionais acupunturistas que tem no Brasil atende totalmente a demanda, não precisando de mais ninguém. Não precisando Agora, desses que querem ser adonados. é interessante como a história é cíclica. Eu estava conversando na semana passada com o Fernando Davino, uma entrevista que vai ao ar agora na terça-feira, e conversávamos exatamente a respeito disso. Quando houve uma influência da medicina ocidental sobre a China, no final do século XIX, início do século XX, tentaram extinguir a medicina tradicional chinesa, os médicos ocidentais tentaram extinguir a medicina tradicional chinesa lá. Ela foi paulatinamente ressuscitada pelo staff do Mao Tse-tung, não porque ele amasse a medicina tradicional chinesa, mas porque era uma necessidade para tratar o povo, né? E da Sim. mesma forma, quando o Sunier de Morin, que foi à China e foi embaixador da França na China, aprendeu e se tornou médico tradicional chinês e transfixou a cultura da acupuntura para a França, no início era chamado de charlatão, era chamado de enganador, e daí depois a própria classe médica começou a perceber as Exato. vantagens da acupuntura dele, com ele, e a partir do momento que perceberam, disseram, bom, agora você não pode mais fazer, Sonia de Morin, porque você não é médico. Não é. Só os médicos podem. Até os médicos, né? Veja, doutor Evaldo, né? Perseguidíssimo, né? Pela sua categoria, né? Sua classe profissional. Então, Foi assim, acusado de charlatão várias vezes. muitas vezes, né? Aí entra aquela questão, né? Que a gente sabe o motivo, que é dinheiro, Dinheiro questão econômico. econômica, né? Isso. Não é por questões do diagnóstico disso, diagnóstico daquilo, porque é fisiologia, anatomia, é Para dinheiro. proteger ou para beneficiar a É, população. Isso é dinheiro. A base da discussão é exatamente. financeira. Exatamente, é um discurso. Veja, aqui teve uma época aqui, quando uma das minhas gestões do CREFIT, aconteceram dois fatos assim que eu achei muito importantes a nossa equipe, né, colocou. Primeiro, ia acontecer um evento aqui da fisiatria aqui no Rio Grande do Sul. Sabe que a fisiatria, o Rio Grande do Sul era um dos berços da fisiatria, né? Tanto é fato que numa das minhas gestões findadas, um fisiatra aí que era enfim, um inimigo, vamos chamar assim, né? Um grande inimigo, ele era
e ele era conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Ele falou: agora o Prats saiu do CREFITA, a gente vai ter sossego. Essa foi a expressão dele. E teve um congresso de fisiatria aqui, eles esperavam 3.500 pessoas. Né? E eu sabia que a maioria ia ser de fisioterapeutas, né? Infelizmente. Bom, e aí nós começamos uma campanha. Né? Eu escrevi um texto, né? O Lobo em Pele de Cordeiro. Né? E publiquei esse texto. Nelson, foram 130 pessoas ao congresso. E 130 pessoas, fracasso. Colossal. Os expositores queriam o meu pescoço. Os fisiatras queriam o meu pescoço. E aí teve aqui uma situação, um hospital de clínicas, né? Tinha um programa de residência, uma das médicas lá entrou em contato comigo e me ameaçou. Eu digo: olha, a senhora pode fazer o que a senhora quiser. Vamos fazer o seguinte, organiza outro congresso desse para ver o que acontece. E nunca mais aconteceu. E a outra campanha que nós fizemos, essa foi mais puxada com relação à acupuntura, nós criamos o slogan: meu acupunturista é fisioterapeuta. Eu lembro né? disso. Nós espalhamos outdoor pelo estado inteiro, adesivos, camisetas, enfim, foi uma coisa assim, durou talvez uns 6 meses. Eles queriam morrer, porque não tinha, né? Ninguém falava que é só o fisioterapeuta, é unicamente o fisioterapeuta, nada. Meu acupunturista é fisioterapeuta. Só consignava exatamente isso. Só consignava, e acabou. Então, talvez, né, modéstias à parte, a partir daí que deu uma alavancada no Rio Grande do Sul, a acupuntura para os fisioterapeutas. Aí o pessoal começou a fazer, né, formação, começou a buscar, né. Só para que a gente esclareça a todos aqueles que estão nos assistindo, é importante pautar que as resoluções dos fisioterapeutas que foram anuladas, elas são, na verdade, o Prats sabe muito bem disso, são atos administrativos do Conselho Federal de Fisioterapia. Então, a sentença que anulou uma resolução como essa é simplesmente uma sentença declaratória. Ela declarou que aquela resolução é nula, mas ela não é uma sentença que condena a classe dos fisioterapeutas, que constitui ou desconstitui direito da classe dos fisioterapeutas a praticar a acupuntura, porque a prática da acupuntura ela decorre de mandamento constitucional. Exatamente. Que diz que toda prática profissional é livre até que venha uma legislação específica dizendo quem pode ou quem não pode. No caso da acupuntura é o que está acontecendo hoje. E haja visto que se fosse uma prática exclusiva médica, né, nós estaríamos presos, né, porque o exercício ilegal da medicina é crime, né? Enfim. E se você considerar, Prati, nem poderia ser uma prática exclusiva. E foi negada essa prática exclusiva. Foi negada, exatamente. No projeto de lei do ato médico. Você sabe que, na ocasião, era Dilma Rousseff a presidente, e ela vetou, por influência de todas as classes profissionais da saúde, o ato médico em alguns artigos importantíssimos. O primeiro parágrafo que ela negou foi o que tornava a acupuntura ato médico. Isso ela vetou, está vetado. Exatamente. E está vetado com esta razão. E sequer o diagnóstico médico é uma exclusividade médica, porque este também foi vetado por ele. Foi vetado, né? Exatamente. Então, não há que se falar de que a acupuntura precisa de diagnóstico ocidental para ser feita, porque ela é distinta. Isso. Também não há que se dizer que a acupuntura é ato médico, porque ela não é um ato médico. Não é, exatamente. Então, isso, e por mais que isso seja claro, por mais que isso seja já documentado, já sacramentado, ainda persiste, né? Esse pensamento. Então, assim, via de regra, a gente se encontra uma outra situação que nos diga o nosso querido amigo Marcelo Oliva, né? Que está sempre sofrendo. Nós tivemos um episódio, né, lá há muitos anos atrás, né, tinha um programa de televisão lá em Florianópolis, que era o similar aqui da RBS, né? E eu fui, a convite do Marcelo, debater com um médico lá, na época lá, um grande acupunturista, já falecido, inclusive, esse médico.
Uhum. E no meio do debate, né, eu queria que ele me mostrasse onde é que estava escrito, né, que era exclusivo e tal. Então ficou um troço meio assim polêmico, né, Aham, chato até, eu aham, diria, né. aham. E realmente, assim, ó, chegou-se à conclusão a óbvia, né, chegou-se à conclusão óbvia que ele estava viajando. Viajando. Outra vez aqui também, no mesmo programa, um jornalista não conhecidíssimo aqui, senador da República, inclusive, Lazier Martins, né? Nós Hum. fomos a um debate e aí começou um papo, não, porque isso aqui é neuromodulação, 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 porque isso aqui... Eu digo, olha, se quiser falar sobre neuromodulação, nós vamos falar. Agora, olha lá, né, onde vocês estão entrando, porque quem mais entende neuromodulação é o É o fisioterapeuta, fisioterapeuta, né? né. É o fisioterapeuta, né? Aí, tá, vamos mudar de assunto e tal. Isso nas conversas no intervalo, né? Hum. Quer dizer, não tem justificativa, né? Não existe justificativa, né? A acupuntura ela é única, ela tem que estar a serviço de todos, É. né? Tem que estar a serviço de todos. É Ela tem óbvio, que beneficiar a sociedade como um todo, e tem que atingir a exatamente, todos. e óbvio que quem a exerce, né, merece a justa remuneração, né? Claro. Mas deixe que todos possam exercer na medida que tenham capacidade, tenham a condição para tal, né? É, Então, é isso é briga importante corporativa, a gente eu pautar. coloco muito isso, né? Hã. Não entro mais nessas brigas, assim, nesses debates, né? Uhum, Enfim, né? Tá aí, eu digo, olha aqui, ó, tá o judiciário tá dizendo aí, então uhum, leia, e se uhum. não satisfaz, problema é teu, Você vai né? fazer. Problema é Então, teu, o fazer o quê? importante é entender que nós não somos contra a atuação médica na acupuntura. Não Exatamente, é o caso. Eu acho que o médico tem que fazer acupuntura também, mas é também. também, Cada um exato, faz a sua acupuntura desse jeito. O que nós não queremos é um monopólio econômico, financeiro da acupuntura. Isso é uma injustiça, né? exatamente. É que nem a questão dos exames complementares, né? Nós fizemos Por exemplo. uma parceria lá com um grande laboratório aqui em Porto Alegre, né? Quando eu estava no Crefito, né? Que no contrato eu pedi, ó, tem que rezar aí que o laboratório vai acatar os pedidos, né? Dos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e tal. E aí o responsável lá, o diretor, não, Fernando, mas lógico, né? Para nós, são 3, na época, 3.500 fisioterapeutas, são 3.500 pedidos novos. Para nós é interessantíssimo, né? É E claro. ele disse assim: sabe por quê que tem toda essa oposição à questão do fisioterapeuta solicitar exame complementar? Não é porque o fisioterapeuta não tem competência, não é porque. Sabe o que é, Fernando? É toda vez que um fisioterapeuta solicita um exame complementar, é uma consulta a menos que o médico deixa de fazer. E, Fato. e já disse tudo, né? É isso. Nada contra, né? Mas é uma fotografia que tu pede. Da É. mesma forma que eu peço uma opinião para um reumatologista, que eu peço uma opinião para um neurologista, eu vou pedir uma opinião para um radiologista, para um É médico que claro. trabalha com imagem, né? É óbvio, né? Agora, o Rio Grande do Sul também é pródigo em discussões dessa natureza profissional em cima do fisioterapeuta, né, Prati? Você teve à frente de várias discussões como essa, né, que eu me lembro de uma das principais foi o questionamento do decreto-lei do 938, onde está escrito que cabe ao fisioterapeuta executar métodos e É, técnicas fisioterápicas. Aí, com essa interpretação específica da lei, né, da letra, da cerca da sim. lei, tentaram dizer, não, o fisioterapeuta só pode executar. Mas, se ele só pode executar, quem tem que prescrever não é o Não, fisioterapeuta, é o médico. exato. Por- Não, e o que mais agredia era a palavra mero. É um é mero executor. mero executor. Isso era Porque terrível. a interpretação literal da letra seca da lei, né? Exatamente. Coisa. E eu me lembro que, neste particular, ainda o doutor Lavrati, que era o advogado também que defendeu durante isso muito tempo, e Sim. participação de outros juízes, a gente defendeu, e eu mandei o cerne da defesa. Na época, eu acho que era estudante de fisioterapia, eu era estudante de direito, Uhum.
não era advogado ainda, formado. Eu disse, bom, a saída disso aqui, mais fácil para você demonstrar para o advogado, é lembrar do professor Canotilho de Coimbra, que diz o princípio das competências implícitas, que é o que a gente chama. Se o legislador quisesse que o fisioterapeuta fosse uma profissão de graduação de nível técnico, ele teria feito o fisioterapeuta uma profissão não de nível superior, e sim de nível técnico, exatamente. superior. E quem dá o fim, dá o meio. Se o legislador diz que o fisioterapeuta pode executar, é porque ele pode avaliar e em cima da avaliação dele, executar o que ele tem que fazer. Exatamente. E aí, uma grande vitória aí pela tua mão, né, Prati? Graças a Deus. E voltando à COFIT 80, quer dizer, a COFIT 80, ela vem e esclarece tudo isso. E ela não foi revogada. Tentaram a todas as formas, né, revogar, quer dizer, anular, melhor dizendo, né? E não conseguiram. Né? Tanto é que, num determinado momento, havia uma discussão de fazer uma nova lei para atualizar o decreto. Eu falei, gente, não faça isso. Não faz isso. Deixa quietinho ali, né? E se quiser normatizar, vamos normatizando através de resoluções. Boas resoluções, fundamentadas, né? Com peso jurídico que deva ter, e acabou. Né? Não vão mexer numa coisa que daqui a pouco... Sabe como é que é um projeto de lei, né? Cai lá no Congresso Nacional, você não sabe o que vai acontecer. Que dá. Né? Os vários lobbies. Resolução, você consegue normatizar interna corporis e fazer a questão. Veja, a queda, a anulação da 60, eu não vejo, juridicamente, eu não vejo arrimo nenhum, porque a resolução da especialidade, ela diz que, na decisão, se fala de que o Conselho falou mais do que a competência permitia, ou seja, estendeu a área de atuação do fisioterapeuta para a acupuntura, criando uma espécie. Eu não entendo assim, especialmente na COFIT 60, a utilização da acupuntura dentro do consultório do fisioterapeuta era uma realidade. Exatamente. O que tu fez foi apenas normatizar como é que o fisioterapeuta poderia utilizar a acupuntura dentro do seu consultório, mas que ele já estava utilizando, já estava. Exato. Né? E o COFIT cumpriu o seu papel, que é normatizar. Né? Esse é o papel do COFIT, normatizar sobre os atos. Né? Quer dizer, eu digo sempre, né, que assim, uma lei, e aí eu levo isso para o ato corporativo, né? Uma resolução, ela nada mais é, ou nada mais deve ser, como uma vontade social. Sim. Uma vontade social. Né? Quer dizer, é a grande discussão que nós estamos tendo hoje dentro da fisioterapia, a questão dos injetáveis, do invasivo, essa coisa toda. Né? Não tem mais volta. Não tem mais volta. Agora, o Conselho Federal ele tem que entender isso, não sei se entende ou não, aqui eu não estou lá dentro, mas ele tem que entender isso e tem que como ele vai fazer isso para que não haja qualquer prejuízo àqueles centenas de milhares de profissionais que já trabalham com esse recurso. Veja, é um recurso, a essência da fisioterapia, ela não é invadida, ela não é diminuída com a questão dos injetáveis. É uma ferramenta a mais, como é um aparelho de corrente elétrica, como é um aparelho de ultrassom e assim por diante. Né? Agora, quando nós nos formamos, não havia o laser. Não havia o laser, exatamente. Era corrente galvânica e farádica. Também, né? Eu aprendi a corrente galvânica e farádica e olhe lá. Né? Enfim, então, só na questão da terapia neural, só pelo Dr. Oséias, queridíssimo amigo, né, já são mais de 700 fisioterapeutas que trabalham com terapia neural. Aí se tu vai dentro do grupo dos colegas da dermatofuncional, já são milhares. Né? Então, é uma massa crítica muito grande. Exato, é uma massa crítica muito grande. Né? E é também um campo, um mercado de trabalho muito promissor e real, do dia, né? Do nosso tempo presente. Então, não tem como negar isso. Né? Não tem,
E uma questão importantíssima que tem que ser também relevada é que essas práticas elas são seguras. Por quê? Porque estão sendo controladas pelas autarquias profissionais do fisioterapeuta. Quer dizer, ninguém está lá. E se um fisioterapeuta errar, equivocar, a população sabe aonde recorrer, sabe aonde buscar auxílio. Exatamente. E aí, às vezes, né, eu não vou fazer porque o COFINS não regulamentou. Não é questão, eu não estou fazendo uma desobediência à autarquia, né? Mas se não houver uma massa crítica também, né, o conselho não vai poder fazer uma regulamentação. E outra, né, se ficar esperando regulamentação, eu vou te perguntar, tem regulamentação com relação ao uso do método neuroevolutivo? Não tem. Tem regulamentação em FNP? Não tem. Existem vários procedimentos que o fisioterapeuta usa e que o COFINS não regulamentou. Então, para que esperar essa regulamentação? Queremos? Tá, queremos. Mas vamos trabalhar para tal. Não é trabalhar para tal no ambiente político, interna corporis, e também, né, criar mais massa crítica, obviamente sabendo aonde a gente vai buscar essa formação, vai buscar essa informação, né, em fontes que a gente entende que possa ser segura, confiáveis, né, e aí aumentar esse contingente de profissionais que usam. E se o colega não quiser usar, tudo bem, é um direito que ele tem, mas que deva ser dado o direito àquele que quer também exercê-la. Né? Não é poder... eu sou contra, tudo bem, mas não vai atrapalhar quem é favorável, quer usar. Né? E aí eu vejo, né, que quando o doutor Oséias falou isso, eu estava presente lá, começamos sobre isso lá com o doutor Rui, o Oséias veio com essa questão da terapia neural e tal, e mostrou, né? Eu me lembro do Rui falou assim, ele chamava o Oséias de Florencio, né? Oséias Florencio Moura, né? Florencio, você está certo disso? Né? Ele falou, tô. Então vai atrás, traz para a gente, né? Foi o que o Oséias fez, né? E hoje ele é uma referência. Então é preciso que haja, né, dirigentes mais ousados, né? Com responsabilidade, é óbvio, né? O fisioterapeuta deve ousar para mudar os rumos da sua história. Isso é Rui Galhardo Menezes Rui Galhardo Menezes. Essa frase eu levo comigo. Então, essa palavra ousadia, ela tem que ser lida, né, interpretada como algo assim, de positivo, né, de busca, né, de ganhos, né, de solidez, né, para a profissão. Né? O fisioterapeuta ousado, ele é um diferenciado. No início ele é criticado, no início ele é apontado, né? No início ele é negativado, mas depois, né, essa ousadia ela é copiada, né? Ela é copiada, e aí as pessoas veem que realmente esse é um, né? Aquele é um dos caminhos, enfim, né? Essa posição. E essa caminhos da construção da profissão de fisioterapeuta no Brasil, né? Exatamente. E eu tenho usado muito a palavra ousadia com os meus alunos, né? Eu tenho feito essa leitura cotidianamente com os meus alunos, né, da ousadia e tudo, né? Às vezes vem um aluno falar comigo e tal, enfim, né? Outro dia o aluno disse assim, professor, porque eu coloquei um posicionamento, né? E eu sempre estou preocupado em me atualizar. Eu estou nas redes sociais, eu estou publicando, estou não só botando as questões de saxofone, e a aluna vê assim, professor, mas isso aí é choque de gerações, né? Eu falei assim, eu pensei comigo, não vou interpretar como até me chamar de velho, né? Mas eu vou interpretar como um toque, professor, vai se atualizar. Né? Vai se atualizar. Eu fiz essa leitura, né? Vai se atualizar. Né? Era uma questão de... Para a gente até encerrar, para não ficar muito comprida e bastante entrevista, a gente sabe que na era digital é assim. Sim. Me conta essa tua história aí com o saxofone. De repente você aparece tocando saxofone e é bom o saxofone. Oh, muito obrigado. Eu estava para me aposentar, faltavam 5 anos, e veio aquela coisa assim, vou me aposentar. Aquele sentimento de invalidez, sabe? E não era nada disso, porque né, eu continuo trabalhando, lá se vão 9 anos de aposentadoria, quase 10. Aí eu sempre gostei de música, né? E eu falei, vou estudar música. Botei na minha cabeça, né? Eu gosto de ouvir, tenho enfim, os meus ídolos da música e tal. E aí
eu quero, eu toco, eu arranho violão, até tenho um violão aqui, de vez em quando eu dou uns acordes e tal, mas eu achei o saxofone assim, um instrumento muito sedutor, e é um instrumento sedutor, né? A cor dele, o som dele, tudo. E eu fui aprender, falei, vou negócio de saxofone. Aí eu comprei um saxofone e fui para a primeira aula. E eu cheguei lá, o professor disse assim, tá, por que você comprou esse saxofone, que era um sax alto, né? Tem as divisões, né, Aham. conforme o tom. Porque esse é o mais barato, né? O sax alto é o mais barato. Tá, mas por que você quer aprender a tocar saxofone? Aí eu digo, eu quero aprender para tocar a música do Roberto Carlos, né? Hã. Aí ele disse assim, o quê? Roberto Carlos? Eu peguei e fechei a caixa, o case, né? Fechei, acabou a aula por aqui. Não, acabou a aula por aqui. Pô, que falta de respeito. Mas aí, né, insisti, né? E hoje, cara, aquilo que virou, que seria o meu motivo, né, para os meus altos e baixos, né, as minhas tristezas, enfim, a minha bengala, né, Hã. ela virou, não vou dizer uma atividade profissional, mas hoje eu toco profissionalmente Que saxofone, coisa né? formidável. Eu toco em casamentos, toco em festas, eu brinco até Sim. assim, até em cremação de gato, se me chamarem eu vou tocar, entendeu? Eu tenho visto, achei assim, acho sensacional esse teu lado novo, profissional de músico. Acho Sim. assim maravilhoso. Não, e eu sabe como é que eu sou, né? Assim, nós, né, somos assim muito voltados à questão da legalidade, né? Sim. Fui na Ordem dos Músicos, tá? Fiz a prova da Ordem dos Músicos, né? A prova teórica, teoria Hã. musical, fiz a prova prática, tenho minha carteirinha de Olha. saxofonista, né? Porque na Ordem tem 3 categorias, né? Aquele que digamos que é o músico formado mesmo e tal, ele vai lá, Uhum. faz a prova. Tem o técnico, né? Que tem uns cursos técnicos em música, e tem vamos dizer, o prático, que é Aham. meu caso. Eu estudo até hoje música, né? Tenho professor e tal. Então eu fui lá, fiz a prova, né? Deram uma partitura para ler, que a gente chama de os acidentes, né? Os acidentes e tal. E toquei lá também umas 3 músicas que me pediram para tocar, né? Lendo aqui na partitura. E aí tem minha carteirinha, Que né? Quer dizer, legal. sou credenciado, digamos assim. Isso não é que isso te mantém vivo, né? Somente Exatamente. vivo. Isso te mantém jovem, jovem e vivo ao mesmo tempo, Exato. né? E todos os dias eu estudo, todo santo dia. De segunda a segunda eu tenho 1 hora no mínimo, né? Ontem mesmo, domingo, nós fomos ao shopping ver um negócio. Nós chegamos aqui 6 horas da tarde, tá? É. Aqui em casa. Eu parei de tocar às 10 horas da noite por causa da vizinhança. Eu moro em casa, né, não é em Sim. apartamento, então eu fico mais confortável, né? E os meus vizinhos todos me ouvem, né? Que E até hoje, pelo menos, não sei se por educação, ninguém vem bater na minha porta para reclamar. Mas Ô, Fernando, eu imagino no começo. que legal, parabéns pela tua atividade, isso é Obrigado. valoroso. Eu necessariamente preciso encerrar aqui, Fernando, até Sim, pelo sim. nosso tempo, e dizer que, é evidente, nós vamos ter outros bate-papos aí mais para frente, discutindo também esses assuntos, não só acupuntura, fisioterapia, mas conversar com você é sempre muito agradável e sempre a gente tem muita coisa para aprender junto Muito contigo. obrigado. O inverso também é verdadeiro. Ô, Fernando, passo para você para que você faça a tua despedida. Bom, mais uma vez, então, eu agradeço essa oportunidade, né? Quero te parabenizar pela iniciativa, quero te agradecer, principalmente te agradecer por tudo que você tem feito pela fisioterapia, por essa luta da acupuntura, né? Você tem sido um exemplo, né? Eu sempre que eu posso, eu tenho compartilhado as suas vitórias, assim, para que as pessoas vejam, né, que nós, fisioterapeutas, nós temos força, nós temos quem nos defenda, e que seja exemplo, que outros também tomem essa iniciativa de defender cada um, né, com aquilo que é possível fazer, né? O Nelson faz com a questão da profissão de advogado, o outro faz com a acupunturista, outro faz como professor, outro faz como alguém falando sobre, né? Mas o importante, né, é mostrar, e isso você tem feito muito bem, né, mostrar que nós temos força, né, que nós não estamos ao léu, né, que nós temos um direcionamento, essa nave chamada fisioterapia, ela tem sim, por mais que a gente possa criticar, e né, todo mundo tem o direito de criticar, mas também
quando elogiar, devemos elogiar, mas ela tem sim, ela tem um timão, ela tem timoneiros, né, que levam essa nave assim para uns rumos assim muito promissores, né? Ela tem direção. E eu agradeço a oportunidade, vou estar sempre à disposição. Eu gosto muito de falar sobre a profissão e sobre a acupuntura, principalmente, né? E conversar com os amigos, que é a melhor coisa que tem, É a né? melhor coisa que tem. Só faltou um choppinho, né, Nelson? Mas o dia que tiver É, chopp, o dia na que tiver um próxima chopp a gente faz um virtual, show. a gente Prático, brinda. olha, o teu prestígio me envaidece, sobretudo porque você é a história viva da fisioterapia, você é um dos construtores sociais da nossa profissão Obrigado. e participou dos melhores lances da história da nossa profissão. Então, me envaidece muito. Eu é que até agradeço o fato de ter conversado comigo também e de ser meu amigo, que é um privilégio, eu não tenho dúvida nenhuma. É todo meu também. Veja, nós estamos aqui nesse canal tentando divulgar a acupuntura e a fisioterapia. Se você não me conhece, eu sou Nelson Roseman, eu sou fisioterapeuta e sou advogado, na companhia do Fernando Prati, que é fisioterapeuta e professor e coordenador e atuante presidente do CREFITO 5 e membro do COFITO, trocando em pequenas palavras a história viva da fisioterapia. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe ele com seus amigos. Tenho certeza, especialmente aqueles que são fisioterapeutas acupunturistas, vão gostar muito dele. Um abraço para todos. Um abraço. Muito obrigado.